Olá, professores! Neste vídeo, veremos o funcionamento dos recursos de frequência e notas. Esse recurso do SGP possibilita ao professor uma visualização geral da semana de aula. Então, o professor vai poder visualizar tudo em um lugar só, todos os lançamentos de frequência, notas que foram atribuídas durante uma semana de aula. Vamos ver essa funcionalidade? Quando nós acessamos o sistema de gestão pedagógica, nós temos a página inicial do sistema com as turmas que o professor leciona. Sétimo ano, turma 47, turma 51. E todas as funcionalidades do SGP habilitadas para o professor. Vamos acessar frequência e notas. Quando acessamos esse recurso, aparecerão duas abas de navegação, a aba de frequência e a aba de notas. Neste momento, vamos trabalhar com a aba de frequência. O professor ele pode também alterar a turma a qualquer momento, clicando nessa parte superior da página, em alterar turma, e realizar a alteração sem precisar voltar para a página inicial do sistema de gestão pedagógica. Dentro da aba de frequência, nós temos a navegação por semana. Então, o sistema ele vai carregar a semana que o professor vai buscar as ausências e as frequências lançadas. Por exemplo, nesse dia nós temos o dia 14/6 ao dia 20/6. E na parte inferior dessa página vão estar todos os dias de aulas criados pelo professor com os lançamentos de frequência. O professor, nós vimos naquele vídeo do criar agenda do SGP, a possibilidade de se criar uma agenda com todos os dias que ele dará aula naquela determinada turma. Todos aqueles dias aparecerão neste campo, tendo ou não atribuição de ausência. O professor ele pode realizar a edição dessas ausências a qualquer momento até o fechamento do trimestre, utilizando essa ferramenta de frequência. Então, quando o professor tem a visualização geral, por exemplo, no dia 15/6, o aluno 1 ele veio nas duas aulas. O professor ele pode editar a qualquer momento as ausências ou atribuir alguma ausência a um aluno. Então, não necessariamente que isso vai ficar engessado. Até o final do trimestre, o professor tem essa autonomia de editar, alterar, modificar, nunca esquecendo de, após qualquer alteração, clicar em salvar. Então, alterei, no dia 15 está ok, clico em salvar. Todos os dados salvos vão atualizar os dados do diário de classe. Temos também aqui na parte de frequência o ícone de efetivado. Nós já comentamos nos outros vídeos que o efetivado é um método de orientação para o professor. Ele vai verificar se já foi ou não tudo lançado e atribuído. Se não estiver lançado, o efetivado vai ficar em amarelo. Uma marcação em amarela significa que ainda tem uma pendência, alguma frequência a ser lançada ou alguma coisa a ser revista. Se o professor já realizou todo o lançamento, só clicar em efetivado. Mesmo com o efetivado selecionado, o professor pode realizar a edição a qualquer momento de ausências, frequências ou notas. Ainda na aba de frequência, nós temos o recurso de compensação. A compensação vai possibilitar ao professor criar uma compensação para alguma ausência do aluno, descrevendo um tipo de atividade que compensaria essa ausência. Então, neste caso, tem essa marcação em verde, que significa que um aluno tem uma compensação feita no quantitativo de uma aula compensada. Quando o professor clica nesse ícone de compensação, por exemplo, aluno 2, detalhar compensação, e aparece a mensagem de pesquisa não encontrou resultados, significa que esse aluno não possui nenhuma compensação registrada. Para cadastrar uma compensação de ausência, é só vir nessa parte inferior da página, incluir nova compensação de ausência e realizar essa descrição. Então, neste campo, o professor ele irá marcar o colégio, já estarão marcados e não editáveis alguns ícones, como a disciplina, que é essa do professor, a turma que o aluno atua, qual trimestre que será realizada essa compensação, quantas aulas serão compensadas e uma descrição do que será compensado de ausência. Então, que tipo de atividade o professor vai fazer? Uma pesquisa.
E nessa parte inferior aparecerão apenas os alunos que têm ausência nessa turma. Na frente do nome de cada aluno, observe que entre parênteses tem um número. É o número de faltas que ele tem. Então, o aluno 2, ele vai compensar uma ausência. Seleciono uma vez o número 2, clico nessa seta que vai passar o aluno para essa caixa, que significa que são os alunos selecionados para realizar essa atividade de compensação. Posso inserir mais do que um aluno? Quantos alunos o professor achar necessário que essa mesma atividade possa compensar as ausências. Então, vou inserir dois alunos, foram 2 alunos selecionados, para compensar uma ausência com uma pesquisa. Na parte de atividades desenvolvidas, o interessante é que o professor detalhe que tipo de atividade que foi feita, como que os alunos irão realizar essa atividade, para ficar mais especificado possível essa compensação, que vai ficar depois no registro do aluno, que houve a compensação de algumas ausências por conta de algumas atividades que foram elaboradas pelos alunos. Ok? Após o preenchimento de todos estes campos, o professor vai clicar em salvar. Aparecerão do lado do nome dos alunos as marcações em verde que indicam que esses alunos possuem compensação de ausência. Então, eu fiz uma compensação para mais do que um aluno e, automaticamente, pelo sistema, ela foi dividida para os alunos de acordo com a criação da compensação. A outra aba que nós temos no campo de frequência e notas é a aba de notas. Quando nós clicamos nessa aba, aparecerão todas as atividades diversificadas criadas. Nós criamos lá na parte de atividade avaliativa no diário de classe, onde nós tínhamos que criar, selecionando um tipo de atividade, realizando a descrição dessa atividade, para habilitar os campos de inserção de notas. Aqui no campo de notas, nós podemos ter a visão geral de todas essas atividades diversificadas criadas na atividade avaliativa do diário de classe, além de já estar cadastrada a parte de lição de casa. Lembra que nós comentamos que é importante o professor marcar no plano de aula, naquele vídeo de plano de aula do SGP, marcar o ícone de lição de casa e realizar a descrição dessa lição de casa? E também nós comentamos naquela parte do anotações, também no diário de classe, onde era importante o professor marcar o aluno que não fez a lição de casa. É neste campo que o sistema vai fazer todo o acompanhamento e a soma dessas atividades para casa que não foram feitas ou foram feitas pelos alunos. Então, quando o professor ele marca que um aluno não fez a lição de casa, essa nota, que ela não é editável. Quando aparece esse símbolo vermelho, significa que não é editável. As notas são atualizadas automaticamente. Então, o professor deu 10 atividades. O valor aqui seria 10. O professor deu 10 atividades, o aluno fez 9. Então, o sistema ele não vai contabilizar uma atividade, porque o professor marcou no campo de anotações que no dia 15/6, por exemplo, o aluno não fez uma atividade. Então, é uma forma do sistema conversar com as outras funcionalidades do SGP. Então, por isso que é importante, no plano de aula, se for ter uma lição de casa naquele dia, marcar o campo e realizar a descrição. E no campo de anotações, quando o professor verificar que o aluno não fez a lição de casa, marcar que o aluno não fez a lição de casa para que possa se comunicar com essa parte do SGP. Ok? Então, nós temos essas 3 atividades, são atividades diversificadas, que foram criadas na atividade avaliativa do plano do diário de classe. Nós temos a lição de casa e nós já temos cadastradas no sistema todas as atividades que são os instrumentos avaliativos. Esses instrumentos avaliativos, eles já vêm cadastrados de acordo com o calendário escolar de cada colégio, que são as provas oficiais aplicadas nos colégios. Então, os professores, eles terão apenas que lançar as notas após a aplicação e correção desses instrumentos avaliativos. Então, aplicou um instrumento avaliativo, ele não precisa criar uma atividade. A criação da atividade avaliativa vai ser apenas para atividades diversificadas. Os instrumentos avaliativos oficiais já estarão cadastrados na parte de notas, aqui na aba de frequência e notas.
Quando um aluno, por exemplo, aqui no instrumento 1, no IA1, o aluno 1 ele faltou no dia do instrumento avaliativo, o professor ele pode selecionar esse F, que significa que o aluno faltou. Mas o aluno fez essa avaliação depois. Posso editar? A qualquer momento até o fechamento do trimestre. Qualquer edição ela pode ser feita até o fechamento, porque o sistema ele acompanha o calendário escolar de cada colégio. As atividades diversificadas criadas nas atividades avaliativas do diário de classe também podem ser editadas a qualquer momento. Então, o professor ele pode atribuir a nota. Neste campo de notas, de frequências e notas, ele pode realizar a atribuição de notas automaticamente e facilmente, porque ele vai ver todas as atividades avaliativas. A importância de se indicar que tipo de atividade que é, como nesse caso, no dia 10/6, o professor deu uma atividade diversificada, que foi uma produção de texto. Embaixo da data, nós temos esse campo, que é a parte das habilidades que nós selecionamos quando criamos uma atividade diversificada. Eu posso inserir uma nova habilidade ou apenas verificar quais habilidades que eu marquei que fosse importante ser trabalhada nessa avaliação. Posso inserir uma nova atividade, uma nova habilidade, salvar, excluir uma já selecionada e salvar. E essas habilidades aparecerão apenas nas atividades diversificadas. Lembram do ícone efetivado? Embaixo de cada atividade diversificada, nós encontramos o ícone de efetivado. Esse ícone possibilita ao professor a visualização geral. Então, significa que naqueles dias que já foram marcados, já foram lançadas todas as notas, atribuídos todos os conceitos, que não há necessidade de nenhuma edição. Além do efetivado, nós temos como método de orientação ao professor a cor laranja. Lembrando que na legenda significa aluno ausente. Então, no dia 15/6, quando o professor aplicou uma atividade diversificada, o aluno 2 faltou. Só que o professor ele pode atribuir essa nota a esse aluno a qualquer momento. É apenas uma indicação do sistema para que na hora que o professor for lançar essas notas, ele não errar. Então, como é o aluno 2, ele vai lançar a nota do aluno 3, por exemplo, ele pode fazer uma sequência. Então, ele lança direto, aluno 1, 2, 3, 4, 5, 2 faltou, ele pode, erradamente, pôr no 2. Então, é apenas um método de orientação. Quando o aluno fizer essa avaliação, essa atividade avaliativa em outro momento, o professor pode acessar esse campo ou o diário de classe e realizar o lançamento a qualquer momento. Não se esqueçam de que qualquer alteração feita, tanto na aba de notas ou frequência, clicar em salvar. Está presente na parte inferior da página e na parte superior da página. Clicando em salvar, aparecerá a mensagem de que foi tudo salvo com sucesso, tanto frequência quanto a avaliação, que são as notas. Entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Assistam o vídeo novamente e até a próxima.